Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast, o nosso podcast diferenciado. Aliás, hoje é um episódio diferente, que é o Tudo é Possível Consciência, onde eu estou aqui com a Daniela Feres, né, Dani? Sim. Onde a gente recebe pessoas com um grau de espiritualidade, um degrauzinho mais perto do homem lá do Todo-Poderoso. E antes de apresentar a pessoa especialíssima de hoje, vamos verificar, falar para você que está aí desse lado, verificar se você está inscrito no nosso canal, cuja plataforma principal é no YouTube. Estamos também no Spotify, em suas redes sociais, mas a nossa plataforma principal no YouTube. Se tiver inscrito, inscrever-se, é porque você ainda não está inscrito. Aí você vai com o seu dedinho lá no inscrever-se, aí vai fazer plim, inscrito. E aliás, por falar em plim, você pode acionar o sininho também, porque aí cada convidado, cada vídeo que subir com convidados sensacionais, você vai receber um avisinho. E aí você já passa para os seus amigos, já acompanha, já vê, já Pedir para as pessoas compartilharem. Exatamente. Né? Curtirem, dar um like. Exatamente. E fazerem virar esse material, porque esse material pode ajudar outras pessoas. Exatamente. Né? Através de você, a partir da tua ação, você pode ajudar outras pessoas que estão num momento de autoconhecimento ou que estão entrando na sua jornada. Então você vai servir de caminho aí. Exatamente. E sem mais delongas, vamos receber a pessoa de hoje. É uma pessoa ou são duas pessoas? Porque eu sei que ela nasceu... Ângela, não sei se é o nome dela, e hoje é a Premai, seja bem-vinda. Premuktimai. Premuktimai. É. Qual que é o seu nome de batismo? Mara Regina Cássia. Mara Regina, da onde eu tirei Ângela? Também não sei. Seja bem-vinda, Seja Premai. bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E antes de mais nada, eu quero agradecer a tua presença aqui e quero agradecer a presença da tua ancestralidade também. Muito obrigada. E de toda a sua hierarquia espiritual aqui muito presente. Obrigada. Também agradeço vocês dois por tudo, por toda a sua ancestralidade, pelo seu ser superior, pela sua espiritualidade. Né? Muito obrigada por estar aqui. Então, a gente que agradece, uma delícia, né, receber você. E a gente queria saber, começar do começo. Um pouco da sua biografia, rapidamente, e como você chegou a Premai, né? Você que nasceu... Mara. Enfim, Mara, e teve outro nome, teve outra vida, não sei quantos anos dessa vida. Quem sabe Ângela, quem sabe outra. Não sei há quanto tempo você ficou com Mara e há quanto tempo você é Prem. Olha, na verdade, assim, o que é um nome espiritual, né? O nome espiritual é aquele que chega mais perto do que a gente é, né? Então, Prem Muktimai, Prem é amor, Mukti é liberdade, liberdade depois de Moksha, depois da libertação maior, que é a liberdade de ser, né, o ser superior, e Mai é mãe. Olha. Então, a mãe da libertação através do amor. Que legal, Que lindo, hein? que bacana. E como que foi que apareceu? Então, Que veio? Trilhando o caminho, né, espiritual, que eu já trilhava desde 91. Na verdade, espiritual eu sempre fui, porque eu sempre fui religiosa, né, embora tenha uma religiosidade muito grande, né, católica, né? Mas eu sempre busquei, desde os 9 anos, eu queria entender por que eu tinha certos sentimentos, né? Por que eu tinha comportamento, e que o comportamento do meu irmão era diferente, da minha tia. Então, assim, eu queria entender os comportamentos humanos, né? Desde os 9 anos? Desde os 9. E aí eu pedi para minha mãe, vendo ela conversando com a minha prima, que tinha acabado de se formar de psicologia, elas conversando sobre psicologia, falei, o que vocês estavam conversando? Ela falou assim, sobre psicóloga. O que é psicóloga? Ela falou. Aí eu falei, eu quero uma psicóloga. Aí ela foi conversar com a minha prima, e a minha prima falou assim, não, tia, é muito nova. Ai, que coisa, né? Se pudesse, se a gente começasse bem antes, sim, né? E aí, depois de um tanto... Com 9 anos, você já teve essa sacadinha? sacadinha? Sempre. Eu queria entender, compreender o que é que eu tinha. Coisas que eu tinha quando era pequenininha. Por exemplo, eu tinha um medo do mar muito grande. Eu sacava. Antes eu nem andava. Eu sacava alguma coisa lá, coisa, né, no mar. Coisa, né? maluca, né? Maluca. E aí, com 14 anos, eu comecei a buscar com uma outra prima que tinha acabado de se formar
E ela já fazia terapia com uma outra pessoa, que foi o meu terapeuta, que era um psiquiatra, que eu te falei há pouco com vocês, que ele era um psiquiatra super contemporâneo, que ele misturava pessoas psiquiátricas mesmo, com doenças psiquiátricas, com pessoas normais, eu não sei o que é normal, né? Sim. E era muito rico. E ele era muito rico, né? Então, ele falava assim que psicologia separa muito o ser humano. E que ele não gostava, porque a psicologia dele era da vida, né? Então, ele falava de diversas maneiras, assim. Então, e foi meu professor, porque eu fiz muito tempo. Fiz mais de 12 anos com ele, né? Que cara muito à frente, né? Muito. E ele era amigo do Bert Hellinger. Ele era amigo do Groff, da meditação, da respiração holotrópica. Então, eles tinham aquela coisa lá dos anos 60, né? De trabalhos da expansão da consciência, meio que juntos, parecia. E numa época que estavam muito à frente ainda, né? Muito, né? Então, assim... E aí, mas é só que eu chegava num teto ali, porque ele ainda era... Também ele era contemporâneo, mas ele era muito convencional, né? Então, o que me despertou... Quando eu fui fazer educação física, e eu comecei a ouvir sobre antiginástica. E eu comecei a fazer sozinha a antiginástica, que era um trabalho de bioenergética. Então, eu entrava em outra esfera. Em outra esfera dentro de mim, entendeu? Assim, de liberação energética, de memórias. E eu comecei a me interessar, né? Mas onde você ouviu e foi fazer a faculdade? Eu fui na faculdade. Na faculdade? Né, era um livro de antiginástica Maria Fuchs, né? Que ela trabalha com uma outra questão. Aí eu fui andando atrás da bioenergética, eu fui andando atrás de outras coisas, assim, de livros, né? Como autodidata e tal. Até que eu comecei a dançar profissionalmente. Essa coreógrafa, ela tinha alguma coisa... A gente tinha alguma coisa kármica junto, sabe? Assim, porque era uma ligação muito forte. E ela que me fez subir no palco profissionalmente, ela que me trouxe a dança, falando profissional, né? Porque eu achava que minha mãe tinha uma academia, achava que eu, no máximo, ia ser uma professora de academia. Mas ela falou assim, olha, corre dança na sua veia. Você quer dançar profissionalmente? Eu falei, quero. E em um ano eu estava dançando com ela. Caramba! E aí... Né, nisso, os processos começaram a aparecer. A gente foi para a Argentina e um sensitivo falou para ela, você sabe que você tem um karma com ela? Você que vai direcionar essa menina pro trabalho dela, para a missão dela. Ela tem uma missão. É você que vai fazer isso. Mas peraí, vocês estavam na Argentina, viu? Vamos detalhar essa história. Eu estava na Argentina dançando e eu era assistente dela na época. Né? Nesse trabalho da Argentina, eu estava dançando com o grupo, mas ela foi dar aula e eu estava como assistência. E aí a gente passeava tal, e ela tinha um sensitivo que chamava Razeira, que ela falou assim, vamos lá comigo. Aí eu fui. Ela já conhecia, já tinha ido várias vezes. Já. E quando eu entrei, ele falou assim, um quartzo rosa? Você me trouxe aqui hoje? De cara, sim? De cara. É mesmo? É. Foi a sensação que eu tive quando eu te encontrei ali Verdade? hoje, no quartzo rosa. Olha só, e é realmente a minha cor mesmo, espiritual. Sim. Ai, né? que lindo. E aí, mas eu também não sabia. Eu vim saber muito tempo depois. Isso, né? Você tinha uns 20 e poucos anos, você está falando. Não, menos de 20. Menos? Tinha 19, por aí, né? E aí eu tinha muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E ela também ficava sempre de olho, né? Essa coisa de mediunidade, porque ela é espírita. E a mãe dela recebia ali sei lá o quê, entendeu? E aí eu tinha um pouco de medo, porque eu imagino uma pessoa católica, a mãe dela recebia um preto velho, e aí ela me olhava de um jeito, eu falava assim, eu saía correndo, né? Porque isso para mim não é coisa boa, né? E ela tinha um quadro do preto velho na casa dela que eu fazia ela tirar para eu poder entrar. Eu morria de medo. Ai, nossa, eu morria de medo, mas todo medo tem um porquê, né? A religião católica, eu também fui criado na religião católica, eles não... Você sabe como que é, né? E aí, um dia eu comecei a ficar muito mal, com dor de cabeça e tal, e aí, de repente, eu comecei a desfalecer, comecei a falar com uma voz esquisita. Mas eu prestava atenção.
Então, tinha uma hora que eu ia embora, eu falava, e de repente eu voltava e falei, estou ficando louca. Aí, não, você não está ficando louca, não. E aí, essa voz pedia água. E toda vez que vinha água, eu dava um tapa, até que ela me colocou debaixo da água, no chuveiro, de roupa e tudo. Aí eu relaxei, saí daquele estado e fui direto para onde? Para o hospital, para ver se eu estava com algum problema neurológico. Você está de brincadeira. Exato, exato. E não tinha nada. Aí era uma sexta-feira, e nessa sexta-feira o ex-marido dela estava indo numa pessoa que era um quiropata, uma pessoa que lidava lá com era uma massoterapeuta, esqueci o estilo, mas assim, e aí ele convidou para fazer um curso. Aí nisso ela falou assim, cheguei lá na academia, cheguei lá na dança, ela falou assim, já sei onde eu vou te levar. E você vai chover pedra, vai chover canivete, eu vou te levar. Eu falei, eu não vou para centro espírita, eu não vou. Ela falou assim, não vai, você não vai para centro espírita, você vai para o Instituto de Parapsicologia. Então, como meu avô fazia curso de parapsicologia, meu avô era ministro da igreja, então estava tudo bem. Tudo bem. Né? E aí, você acredita, ela falou, pode chover pedra, pode chover o que for. Me deu uma enchente. Deu uma enchente em São Paulo. Ela foi pegar, eu falei, acho melhor você não vir. Ela falou assim, eu vou, já falei, vai chover o que for, vai dar alagamento, vai chover canivete, granizo. Eu vou te pegar e eu vou levar para essa pessoa e eu preciso fazer isso. Aí ela veio me pegar e aí a gente foi e tal. Ixi, e ela falava assim para mim, você não quer água? Tá aí a água. Eu falava assim, o que é que você está falando? Eu falei, não estou falando com você. Eu falei, até que quando a gente chegou no lugar, parou. Aí a gente entrou nesse lugar, estava tendo um curso de anatomia oculta. Então, um estudo dos chakras, de nadis, e disso. Eu falava assim, gente, o que é isso? Eu ali, né, matérica, corpo e pau. Aí, e começou a me dar a mesma coisa, começou a me dar aquela zonzeira. Aí eu saí e fui andar na rua. Aí foram me pegar, me trouxeram de volta. E aí eles estavam fazendo uma dinâmica lá de acender uma vela e cada um ver o que estava vendo, cada um falar o que estava vendo. Aí o povo começou a fazer, estou vendo uma entidade tal, estou vendo a hora de tal. Eu falei assim, nossa, que papo de maluco é esse? Papo cabeça para mim não dá, deixa eu sair daqui. E esperei acabar, né, e tal. Aí ela acabou, ela foi conversar sobre o meu caso que tinha acontecido na sexta-feira. Aí ele conversando comigo, ele falou assim, vem aqui conversar comigo, vem aqui comigo, né? Eu falei, mas o que você faz? Eu sou massoterapeuta. Eu falei assim, eu já tenho fisioterapeuta, não posso, ninguém pode mexer em mim. Olha a minha cabeça como é que era. Então vem conversar comigo, mas o que você é? Eu converso com as pessoas, terapeuta, eu já tenho meu terapeuta, né? Tem uma coisa de lealdade, né? Que é uma história espiritual que é importante, que é a lealdade a quem está te no comando, né? Aí ele, tá. Peguei a vela que estava no meio, que ninguém tinha, tava lá, vela para lá e para cá. Aí a vela caiu, eu saí correndo. Ele falou assim, apaga. Aí eu apaguei com a mão. Eu falei, apagar com a mão? Tudo tem um sentido. Todos os símbolos ele foi lendo, né? As minhas. Eu falei assim, você é muito corajosa. Eu falei assim, tá enganado. Eu sou medrosa, eu tenho medo. Você não tem ideia que eu tenho medo. Eu não gosto de nada disso. Não gosto de. Para mim, eu não volto mais aquele. Não volta, vai voltando e tal. Ela falou assim, enquanto eu estiver viva, eu vou te trazer aqui. Né? Aí tá bom. Aí ela foi para Alemanha. E foi um baque grande, porque parecia que tinha dividido uma alma, assim, né? E aí, no final do ano, eu procurei esse lugar para fazer um nome artístico. Porque a Sandra Sá colocou Sandra de Sá, e aí eu tinha 3 nomes também, e não podia dividir. E aí eles queriam dividir Maracácia. Aí eu comecei a sacar que Maracácia, quando eu colocava Maracácia no programa, eu ia mal. E quando eu colocava eu estou indo bem. Eu ia lá no programa, estava Mara Regina Cássia. Assim, foi um jeito que internamente, né, de trazer alguma luz, né? Liguei para lá para o instituto, uma numeróloga atendeu. Falei assim, uma numeróloga atendeu. E aí ela falou assim, não,
vem cá, vamos fazer. E ela foi fazendo. Olha, você não nasceu para ter 3 nomes, você é uma trindade, você é tridoxa. Um monte de coisa que ela foi falando. E foi casando. E ela fez um nome artístico. Eu nem vou falar o que é, porque não dá nem para falar o que é, entendeu? E eu fiz... Impronunciável? Também não é. Por quê? Porque não era. Entendi. Já foi e não era. E aí eu voltei para fazer... Aí ela, no dia, ela falou... Eu tinha um problema físico, né? Na coxa femoral. Uma vez por ano, né? Uma vez por ano eu tinha uma trava nesse frio, né? Que travava, porque eu tinha miosite ossificante. Aí ela falou assim... Quando ficava muito frio. Eu achei engraçado você falar uma vez por ano. Uma vez por ano. Que engraçado uma vez isso, por ano. né? Aí ela falou assim, eu sei quem vai tirar isso com a mão. Eu falei assim, é mesmo? Falei assim, e ela falou o nome da pessoa. Era a mesma pessoa que estava dando o curso que eu queria sair. Você tá de brincadeira. Eu falei assim, ai não, jura por Deus que eu corro desse sujeito e tal. E no mapa numerológico, ela falava que eu ia encontrar uma pessoa que ia revirar minha vida, que eu ia fazer outra coisa, mas através da minha relação com ele. E, no fim, eu comecei a me envolver com essa pessoa. E, através da minha relação com ele, que eu fui descobrindo toda a minha vida. E aí, um dia, ele foi me preparando ali, eu fui lendo A Erva do Diabo. Já conhece A Erva do Diabo, de Castanheda? É o primeiro que li. E ali eu comecei a falar assim, gente, eu comecei a expandir só de ler. Só de ler, minha mente, eu já ficava em outro estado. Eu falava para ele assim, gente, eu fico em outro estado, o que acontece com isso? Isso existe? Ele falou assim, isso existe. Aí ele me preparou para eu poder realmente tomar ayahuasca, né? Porque eu queria uma coisa que abrisse a minha mente, porque eu falei assim, eu preciso abrir minha mente, eu preciso ir além dessa mente. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Aí ele começou, e falou assim, olha, vai ter um chá, assim, mas eu achava que era um chá. Um chazinho, né? Que você mergulhava cerimônia assim, do chá, assim, entendeu? né, Não, você sabe a cerimônia do chá japonês? Sim. Tem uma cerimônia super séria, né? Que eu até conheci há pouco tempo, super séria mesmo, japonesa, assim, sabe? Ou chinesa, não sei. E aí eu fui tomar ayahuasca. Ayahuasca, eu fui tomar Santo Daime, que é diferente da ayahuasca, né? Sim. E aí não teve outro jeito, a minha vida assim abriu, acho que eu tinha 22, 23 anos, e eu vi todo o meu passado e via toda a minha perturbação da minha cabeça, o que era a minha dor de cabeça. Eu fui vivendo experiências transpessoais muito libertadoras fisicamente. Então, como eu era muito corpórea, né? Corporal, então tudo passava pelo corpo. Então, eu tive uma experiência que eu era acorrentada, então eu tinha aqui e tinha aquelas bolas nos pés. Então, eu vivia alguma coisa, assim, vamos falar vidas passadas, né? Uhum. Eu vivia algumas coisas, assim, de experiências, aí eu escutava fazer assim, paf! Nossa, como aí se pé. Aí eu olhava no relógio, achava que parecia, eu falei assim, nossa, 2 horas que eu tô aqui, né? 5 minutos. 5 minutos. Aí depois eu vivia mais, paf! Que coisa. Aí depois, paf! Até que foi, essa daqui não saiu. Aí veio um ser e falou assim, essa aqui não vai sair tão fácil. Isso aqui é uma coisa que você vai ter que viver, né? E ali eu fui vivendo coisas assim do meu passado, do meu presente, do meu futuro. Ali eu vi que eu tinha uma filha que ia acontecer, que ia chegar através de nós dois, e a gente não tinha absolutamente nada naquela época ainda, né? E eu falava assim, meu Deus do céu. E tinha um pai de santo na corrente, né? E eu olhava para aquele pai de santo, me dava um revertério danado. Eu falava assim, gente... E aí, de repente, eu falava assim, você precisa ir lá bater a cabeça 3 vezes no pé dele. E aí, tá, só que eu não conseguia, né? Porque eu ficava... Chegou uma hora que eu caí, né? Eu desmaiei, né?
E eu ficava no chão ali, mas vivendo coisas. Aí ele chegava, colocava a mão na minha cabeça, falava lá e eu falava, é isso mesmo. Ele falava na língua, em Yorubá. Eu falava, é isso mesmo, né? E aí chegou um momento que eu saí do corpo, fui para fora e vi um navio negreiro, assim, né? E vi a minha ancestralidade mesmo, sabe? A minha ancestralidade na África. E que eu tinha um baita karma com isso, que era essa história aqui, que eu tinha que viver isso, né? Então, imagina ser eu católica, ainda tendo uma ancestralidade, assim, tipo candomblé, ou seja, uma coisa eu tendo que ir buscar essa memória, né, nos akashas e viver muita coisa aqui e agora, né? Resgatar, né? Então, foram, assim, trabalhos, então, assim, mediunidade, né? Porque a hora que eu entrei para o corpo de novo, fez uma fila atrás de mim. E aí eu via, por exemplo, aqui era a porta, mais ou menos, e eu via as entidades entrando, e quando as entidades entravam, meu corpo... E aí, quando elas saíam, minha cabeça doía muito, eu comecei a entender que a minha cabeça doía por causa disso. Eu fui regulando. Nunca mais eu tive dor de cabeça a partir daquele dia. Nunca mais. Aquela dor de cabeça, sabe o que é enxaqueca? Mas não sei se você teve, né? Você falou, não, nunca tive, mas você falou, eu fui regulando. Regulando? Você falou. Não, eles foram regulando, eu falei regulando, não, é que nesse aprendizado, porque foi um aprendizado mediúnico, né? Que eles iam se aproximando, demorou para eles se aproximarem. Demorou. A gente foi fazendo amizade, demorou tempos. Anos. Ah, tá. Entendeu? Para poder se aproximar. Entendi. Não foi nem naquele dia. Entendi. Entendeu? Para eles poderem se aproximar, porque era muito medo, era muito preconceito. Mas o que você ficou fazendo? Quais trabalhos você tá? Você falou muitos anos. Trabalho de daime. Trabalho de daime. Daime de então, daime. tudo isso foi no trabalho de daime. Tá. E o daime foi o meu grande professor. Só que eu fazia trabalho de daime, eu fazia grupos de respiração holotrópica, fazia trabalho de grito primal, fazia terapias, N terapias, né? Além do psiquiatra, além do Bashir. Então, assim, a minha vida foi direcionada a isso. Aí eu parei de dançar, eu fui fazer massoterapeuta, eu fui fazer massagem, né? Fui fazer bioenergética, fazer cursos. E aí, depois que eu entrei para psicologia, aí eu fui fazer formação de psicologia, né? Então, entendi. Primeiro a sua cabeça abriu e aí você foi se permitindo. Sim. Aí eu fui me permitindo. Fui me permitindo com coragem, né? Com coragem e firmeza, porque tinha um lado meu que existia de muito preconceito, de muito medo, de muitas crenças, né? Muitas crenças, né? Familiares. Exato. E até do avô, do bisavô, do tataravô. E também do inconsciente coletivo, né? Também. Né? Então, assim, aí eu falei assim, não, se eu entender o ser humano, eu acho que eu preciso conhecer, né? Conhecer os teóricos que estudaram, né? Freud, Jung e vários, né? Peirce e todos os outros que eu falei, quero fazer essa formação. Aí fui eu fazer uma formação e levei ele junto comigo. Né? Levou o quê? O meu marido, né? Na época, era o meu namorado. Né? E ele era meu mestre, ele era meu padrinho, ele era meu tudo. Como é o nome dele? Ele se chama Prembaba. Ah, Prembaba. É. Hoje, né? Hoje. Né? Então foi uma jornada e tanto, né? Porque ao mesmo tempo que eu tinha um lado muito libertador, né? Que veio através desse nome. Esse nome foi depois. Eu entendi por que tinha esse nome, né? E aí eu tinha um lado muito endurecido, né? E eu tinha que trabalhar com esse endurecimento, né? Eu tive pânico durante 5 anos. Para poder, porque o pânico, ele é uma emergência espiritual, né? Não sabia disso. É uma emergência espiritual. Então, é o eu superior, é a nossa potência, as nossas virtudes reais querendo sair e a nossa personalidade falando não. Não deixando. Então, é uma fricção, né? É um fricção. achatamento. Tá. E chega uma hora que não dá mais. Então, esse conflito é pânico, né?
E aí faz pem, 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 pem. E foi justo nessa hora mediúnica, do meu potencial abrindo, as coisas acontecendo, abrindo para poder receber mensagens de sei lá de onde, entendeu? Para mim era tudo louco, né? Aquilo ali, tô ficando louco, tô enlouquecendo. Sim. Né? Sim. E eu acho que o ego da gente, quando ele sente que ele entra num controle, ele entra num embate. Nossa Senhora. Né? Ele nossa. quer recuperar o controle. Né? Claro. E nem era só isso, né? Porque o conjunto também estava percebendo alguma coisa, né? Sim. Família, amigos, eles percebiam alguma coisa. Então tem alguma coisa errada ali, né? Sim. Tem alguma coisa errada. Mas aí também ele foi entrando na família, entendeu? Ele foi captando admiração, né? Minha mãe tinha uma admiração muito grande, foi ficando amigo, então todo mundo não fala, ninguém falava mais nada, né? Então aí a coisa começou a ficar mais livre para mim. Me conta um pouco. Não, fala. Tá, e aí a gente também tinha uma questão com a Índia. E como a gente ia casar, né? Então, vamos passar nossa lua de mel na Índia, então, né? Então tá, vamos passar nossa lua de mel na Índia. Que demais. Deixa eu aproveitar esse momento para fazer um parênteses. Tá. Quanto tempo durou isso? Assim, uns 10 anos? Porque assim, você falou, você fazia faculdade de educação física, aí você começou nesse caminho. Assim, eu comecei nesse caminho, esse caminho eu comecei em 1991. 91. É. Então, e aí em algum momento você teve crises de pânico? Não lembro se momento começou com 1900, quando eu tinha 26 anos, 24 anos, eu comecei a ter pânico. Que já era o meu Saturno chegando, mostrando as caras. Então, você já tinha começado nesse processo, né? E estava ali estava ali, né? Querendo ir ou não sabia se ia ou não. Não, quer dizer, que toda vez que eu terminava o trabalho, eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Não volto nunca mais, mas quarta-feira eu já estava lá de volta. Lá de novo. Entendeu? É um misto, né? De medo com uma necessidade, uma necessidade, assim, uma coisa boa, né? Que vinha, porque eu sentia tudo no corpo, né? Então, como bailarina, como estudo do corpo desde pequenininha, então eu sentia tudo através dele. Então, eu tinha visões de energias, eu fazia captação de energia dos outros, cirurgias através do meu corpo, sabe? Então, para mim tudo era muito maravilhoso, entendeu? Mas você já estava com essa consciência? Eu tinha através da ayahuasca, através do Daime, era tudo dentro do trabalho de Daime, eu enxergava tudo. Na força, tudo que acontecia dentro da força. Então, eu sei, mas quando acabava, você tinha essa consciência? Falar, não via. Não tinha. Isso, papapá. Não, é tudo conscientemente, assim, não tinha nada fora da consciência. Né? Porque essa é uma coisa que o Daime traz, é consciência. Nada fora da consciência. Logicamente que algumas experiências a gente esquece. Mas porque o ego quer, né? É conveniente. Mas essas experiências, as primeiras, para mim, assim, é que eu lembro muito mais, entendeu? Porque era muito tudo junto. Tudo muito junto. Corpo, era tudo muito, né? Era o sistema completo, né? Que é muito mais que hoje, por exemplo, né? Que já tem 30 anos, né? Que eu tô nesse caminho. 30 e pouco. Quem mais de 30 Você era muito jovem quando começou, muito né? Jovem, então ainda você estava muito conectada ainda, né? Não deu tempo de calcificar tanto, né? Então, olha, se tivesse calcificado mais, eu acho que eu nem... Porque era muito calcificada, né? Eu tinha muita rigidez. Eu acho que até que a gente, em vez da água, a gente precisa começar por Daime. Eu acho. Né? Tudo é possível consciência. Eu acho. Tudo é possível consciência. Eu ia adorar. Brincadeira. Vamos pensar nisso com calma. Aí você teve essas crises. Tive. Essas crises de pânico, ficou 4, 5 anos com crise de pânico. Eu fiquei até 31 anos. Mesmo assim, semanalmente 26 lá. Mesmo assim. E eu brigava com o Daime. Eu tinha experiências, por exemplo, eu fui operada fui operada nas cordas vocais e fui operada no útero. Né? E eu via tudo o que acontecia, eu via os seres que estavam fazendo a cirurgia, eu via tudo. Espiritual, essas cirurgias foram espirituais. Espiritual, porque os seres chegavam com
com as coisas deles ali, com os cheiros deles ali, entendeu? Ia acontecendo coisa física comigo e eu tentava levantar e não, pera, que isso daqui faz... Aí, agora você pode levantar. Aí eu ia... Não tinha nada, não tinha marca, não tinha nada, não tinha exatamente nada. E a voz também, eu tinha um calo enorme nas cordas vocais, porque era bailarina e professora, então, quando a gente é professor de educação, você quer dizer, 5, Verdade. 6. Então, minha voz era rouca. E aí eu fiz uma cirurgia, que eu tinha que fazer a cirurgia mesmo fisicamente, eu fiz a cirurgia, e eu tenho uma cicatriz. Você fez a vírus. Então, você tinha que fazer fisicamente, não fez. Não fiz. Só fez espiritual e tem a cicatriz. Tem a cicatriz. Caramba. Né? E aí, mesmo assim, eu não acreditava, entendeu? Eu achava que era droga. Eu falei assim, isso é um alucinógeno. Isso é alucinógeno. E fazendo tudo, até que no espiritual me deram a convocação de ser uma dirigente, de servir a bebida. Aí eu falei assim, não quero. Eu não quero ser traficante. Olha a situação. Não, isso tudo como que é. Claro, é uma luta, né? É uma luta interna. luta. Porque até hoje, né, falam que é seita, falam Verdade. que isso, que falam que é aquilo, que não sabe. Normalmente, isso que eu ia falar, normalmente quem não conhece. Não, né? e mesmo quem conhece. Eu já vi muita gente sair e falar isso. Mesmo quem conhece. Né? Porque não entendeu nada. Pois é. Entendeu nada. Né? Então, assim, eu tive muitas lutas mesmo, eu sei dessa cabeça das pessoas, entendeu? Do que elas pensam, do que não pensam, porque eu também pensava a mesma coisa, né? Deixa eu aproveitar de novo essa sua respiração para te agradecer a sinceridade, porque é bonito de ver isso, né? A pessoa, né? Abrir Contar o coração. tudo, abrir tudo, né? Real, do jeito que foi. E é muito bacana, porque, assim, eu sou pessoa como você, como qualquer pessoa, entendeu? Mas, eu acho que é legal. Mas muita gente não, né? Depois que passa, a pessoa não quer mais voltar para aquele lugar, né? Fala, aquilo lá passou e hoje eu sou, né? Enfim. Não, porque eu também passo ainda várias coisas. A gente só vai mudando, né? Acho que vai mudando só o contexto, mas a gente tem desafios, a gente é humano, né? E a gente vai passar desafios sempre, né? A gente está aqui, a gente está na escola ainda, aqui nessa escola, né? Exato. Essa aqui é a escola, né? Essa escola aqui nesse Então, planeta. aí eu fui para a Índia, com 32 anos. Na lua de mel. Na lua de mel. Casaram e foram para a Índia na lua de mel. E aí, a Índia, o que a gente achava que... a busca era pela Índia sagrada, porque a gente queria achar um mestre. Então, na nossa cabeça, tinha o Dalai Lama, que a gente tinha muito contato aqui, assim, contato de conhecimento, né? Em 91, lembra lá atrás, 91. Uhum. E tinha o Osho, mas o Osho... tinha o Osho também. E aí a gente também fazia várias terapias do Osho, né? De respiração, renascimento, de terapia do grito primal, e... né? Acho que algumas outras que eu não me lembro. Vocês faziam como praticantes ou já ministravam? Eu fazia como praticante, ele ministrava. E eu estava, até mesmo nessa época, eu já estava como assistente também. Dele. E aí a gente também estava na faculdade, porque a faculdade também ela puxa muito para matéria, entendeu? Que não pode, porque isso daí não pode. A faculdade de psicologia. Nossa, você estava na faculdade de psicologia. Né? Aí chegava uma professora de psicanálise, vocês estão entendendo o que é isso aqui? Isso é uma religião, né? Vocês estão entendendo? Vocês não estão entendendo, vocês estão numa religião, então vocês vão ficar brigando com o negócio aqui. Então, assim, eu tive professores muito legais também, sabe? Eles eram libertários mesmo, alguns, sabe? Hoje eu já não vejo muito assim. Dos meus alunos que fazem psicologia, assim, eu falo assim, gente, que é isso? Né? Nem Jung tem, nem terapia. Porque na minha faculdade tinha arte-terapia. Não existe. Eu tive Jung, eu tive comportamental, eu tive um monte de coisa muito legal, gostosa, entendeu? Hoje não tem mais nada disso. Hoje está muito ficando para psicanálise, né? E isso é um fechamento total, né? Então, assim... Aí a gente foi para a Índia, e aí chegando, depois do perrengue todo, porque a gente chegou lá no Osho, e foi um perrengue, né? Mas aí do perrengue todo, que acho que não precisa contar, a gente chegou em Rishikesh,
E aí foi uma coincidência assim, foi uma coisa assim tão profunda, porque lá no Osho eu escutei o nome Shanti Mai. Shanti Mai. Mas você já tinha ouvido falar isso? Nunca na vida. Eu achava que era uma indiana que fazia massagem, entendeu? Eu não sabia o que era mestre. A gente não sabe o que é guru aqui. Nem sabe até hoje o que é guru aqui, né? E eu, um mês, assim, né? Passando por todas as cidades na Índia, então eu vi, assim, outdoor. Quando eu vi outdoor, que era uma mulher, eu falei assim, será que é essa Shanti Mai? Será que é essa Shanti Mai? Será que é essa Shanti Mai? Aí eles riam também, falaram assim, você vai ficar com essa mulher na cabeça e tal. Aí chegando em Rishikesh, que era onde que ela tinha, né, o centro lá, eu fui direto, falei assim, eu quero conhecer essa Shanti Mai, gente, me desculpa, eu tenho que conhecer a Shanti Mai. Aí a gente estava andando, caminhando lá para... Rishikesh é um lugar que tem bastante ashram, bastante yoga, né? Um lugar santo, né? E é bem na beira do Ganges, né? O Ganges nessa época é tão lindo, tem cor esmeralda, né? Então a gente estava caminhando, vamos comer, eu perguntei para o garçom, aí o garçom falou assim, ali, era só atravessar a rua. Eu falei assim, nossa, eu estou perto dessa mulher. Engraçado. Aí chegando lá... Mas você perguntou o quê? Você já ouviu falar em... Não, você conhece a Shanti Mai? Yes. Tá vendo? Aí ele começou a falar, era só atravessar a ponte. Aí a gente foi. Mas aí tinha um lugar assim, amanhã tá fechado, o satsang só amanhã. E a gente foi no satsang no dia seguinte, tava lotado de gente. Eu sentei, a porta estava na minha direita, assim, eu sentei por quê? Porque eu tinha que me encontrar com os 2 amigos que iam sair e depois 6 horas a gente tinha que pegar o carro para ir para Rishikesh, porque era longe, né? Rishikesh é uma cidade, aí tem um vilarejo que é Ramjula e tem outro vilarejo que chama Lakshmanjula. E era lá em Lakshmanjula, subindo o Himalaia, subindo o Ganges. Aí a gente foi no dia seguinte, mas aí ele foi indo para trás, né? Ele foi indo assim, e ele ficou o Baba, né? Ele foi indo e ele ficou aqui, e atrás de mim tinha um quadro de avisos e tinha um cartão escrito assim, Lila, taróloga brasileira. Aí ele fez assim, aí eu olhei e falei, você acha que ela tá aqui? Eu fiz assim, como que a gente vai saber, né? Um monte de gente. E o satsang, e aí você não sabe, o mais legal de tudo é assim, entrou uma mulher loira, com olho azul, uma trança até aqui. Na hora me subiu um quente, assim, foi me subindo um quente, eu falei assim, gente, se essa mulher é assistente da Shanti Mai, imagina a Shanti Mai. Aí ela foi entrando, então ele sentou na cadeira da Shanti Mai. Ela era a Shanti Mai, ela era uma americana. É uma americana que foi para a Índia. Que foi para a Índia. E virou a Shanti Mai lá. Virou a mãe e se iluminou. Caramba, que legal. E aí fecharam a porta, eu falei assim, Jesus. E ela começou a falar em inglês. Eu falei assim, nossa, se essa mulher vir falar comigo, eu não falo, né? Até hoje, assim. Então, mas ainda tava um monte de gente na salinha. Não, lotado. Tava frio, mas eu tive um calor. Eu comecei a tirar roupa, E aí minha mão seca de tudo, minha mão começou a ficar assim, molhada. E, de repente, eu fechei os olhos, subiu, assim, a energia. Eu fiquei de olho fechado, assim, não vi mais nada. Aí só fui ver que ela estava falando há 3 horas e que os meus amigos já estavam lá me esperando. Quando eu vi, era 6 horas, começou às 3. Nossa! Aí eu falei assim... Aí ele falou assim, estão lá esperando. Aí eu falei, então você fica aí, eu vou. Aí eu fui. Saí e fui. E nisso, quando eu estou ali no meio... bem dentro do ashram, né? Do ashram onde a gente fica hoje, né? Aí eu estou assim, saindo, ele falou assim, vem, estou esperando. Aí eu falei, não, vai lá, fica lá. Aí ele, não, eu vou com você. Já estava meio escurinho, aí eu estou subindo a rampa, assim, aí ele começa a ter uma dor no peito. Eu falei assim, o que foi? Ele falou, estou com dor no peito. Eu falei, volta lá, eu vou, deixa que eu vou. É pertinho, vai. Aí ele foi. Aí ele falou assim, você conhece a Ila? Ela falou assim, sou eu. Não entendi. Ele chegou para uma mulher e ele chegou para uma mulher e perguntou. Você conhece a Ila? E ela falou, sou eu. Sou eu.
pronto, resolveu, quem legal. sabe, né? E aí começou toda a nossa história. E ela levou para... Quem sabe a gente mais pode me dar uma luz do que eu estou fazendo aqui, né? Porque era tanto sofrimento, né? A gente passou tanto sofrimento, eu e ele, assim. Aí ele falou... Ela falou assim, tá bom, então vamos vir no dia seguinte. Aí a gente foi, só que ela não estava lá. Aí eu falei assim, se ela não está aqui, eu vou te levar pro mestre dela. Que era o Maharaj. E aí, quando ele entrou, o Maharaj deu um sorriso e falou, estou te esperando. Ai, que linda. Gente. Só que eu não conheci, porque aí o Maharaj falou assim, fica aqui comigo. Falou pro Prem Baba. Prem Baba. Eu não estava lá. Você não estava? Eu não. Aí ele me chega com essa ideia, fica aqui comigo. Eu falei assim, como assim fica aqui com você Na e Índia. eu? Né? Acabamos de casar, né? Aí eu falei, puxa, mas a gente tem lá, vamos ver se a gente conhece lá em Dharamsala o Dalai Lama e que não sei o que e tal. E aí ele ficou, tadinho, ele ficou super despedaçado, assim, porque ele queria ter ficado lá e tal. E consegui, e chegamos, e a gente acabou indo, né, fazer tudo, e a gente não conseguiu falar com o Dalai Lama. Eu quase morri no Nepal. Foi muito ruim, assim, né, de intoxicação alimentar. Mas também, depois que a gente chegou na Inglaterra, a gente estava recebendo um telefonema que o pai dele, que é o vô, estava nas últimas e estava esperando ele chegar. Então estava tudo certo, entendeu? Que loucura, que né? loucura, A vida é uma maluquice, né? Muito, muito. E aí, quando ele chegou, o vô dele teve uma reunião com ele e foi embora. Acho que foi no mesmo dia. Talvez esperando entendeu? isso. Tá? Aí depois ele foi, aí ele fez a iniciação. E depois, no final do ano, eu fui com ele. Então, aí ele voltou para a Índia, ficou lá uns meses, fez a iniciação? Não, ficou pouco tempo, ficou uns 20 dias, não sei nem se 15, 20. Mas aí depois ele fez, aí depois eu fui com ele e voltei com ele em 2000, no ano 2000, entendeu? E a gente, 2000 para 2021, acho que era 2000. Foi no ano 2000 e 2021, a gerência, 2021, no comecinho de 2021. E aí, dali para frente, eu conheci o Maharaj e começou a jornada. Aí é uma jornada diferente. Então, a gente estava aqui no Brasil, a gente tem essa jornada da floresta e a jornada da Índia, compreendendo o que é esse mundo, esse mundo assim desses deuses todos, né? Essa mistura toda, né? E fora também a África, fora tudo que foi chegando, essa coisa eclética que a gente tem, né? Porque a gente não tem separação, né? Sim, Cristo, é tudo junto. Cristo não separa, né? Miscelânea, é tudo junto. A mensagem de Jesus é unidade, né? Não tem separação, né? E eu fui aprendendo isso também, eu aprendo até hoje, entendeu? Então, e aí chegou a minha vez também de ser iniciada como mestre, como guru, né? Isso é passado de guru para discípulo, né? E aí ele me chamou, o Maharaj, né? Aí a gente começou um trabalho em 2008, né? E a gente começou que é como se a gente tivesse uma faculdade que a gente faz o mestrado. É a mesma coisa, só que é dentro do espiritual. Né? É uma coisa de ir além desse estado da mente, né? A gente poder dominar esse mecanismo, né? De a gente poder realmente compreender que nós não somos esse mecanismo, né? E a gente utilizar esse mecanismo para o nosso superior, né? Para a nossa vida superior, né? E aí a minha vida... E a gente tinha uma clínica também. Eu e ele, a gente tinha uma clínica. Não só o trabalho de... Que tem uma clínica é um núcleo de terapias. Então, tinha terapias não convencionais, né? Que era grupos de estudo, que era arte-terapia, que era dança, que várias coisas. Exatamente. E também tinha alguns psicólogos que faziam clínica, né? E hoje é uma escola, né? Quando ele começou... Aí teve um tempo que... Chegou um tempo que a gente teve que se separar. Quando apareceu esse nome, o Prem Moktitai, eu cheguei para o Maharaj e falei, olha, Maharaj, veio isso aqui dessa forma, esse nome, não sei o que é isso. Ele falou assim, esse é o nome. Então, tá bom, então agora você é um ser, o Prem Baba é outro, então vocês se separam,
de tudo, de casa, de trabalho, de agora você vai fazer a sua casa, seu trabalho, né? Então ele me direcionou. O Maharaj já falou isso? Já falou. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Você falou em 2008 você começou com ele. Como você ficou lá um tempo na Índia ou você ia e voltava? Não, eu ia e voltava. A gente passava assim, a gente ia em novembro, voltava em março. Entendi. Às vezes em dezembro, voltava em março, né? Então... E esse depois, quando foi essa da separação? A separação aconteceu, acho que foi em 2006. 2006 para 2007, nessa temporada. 9 anos depois, logo depois que ele falou do Prem Mai para você. Não, pera lá. Prem Mukti Maya apareceu lá lá 2006, 2005, 2006. Lá atrás. Aí, em 2007, ele me chamou... de 2007, é que a temporada, né? A gente pega dezembro, né? A gente pega essa passagem. Não, tudo bem. Aí, 2008, no começo do ano, ele me chamou para ir para ficar com ele sozinha. Falou assim, você vem aqui em novembro, Prem Baba vai vir em fim de dezembro. Tudo bem, bora. Fim de dezembro, para a gente poder te dar. Aí ele falou o que ia me dar e tal. E aí eu fui e ele começou o trabalho comigo, entendeu? Né? Ele começou todo esse trabalho de poder ministrar, né, as pessoas nessa jornada, né, que é a linhagem Satya. Né? Satya significa verdade, que vem de uma tradição de gurus. Né? Então, isso é passado de discípulo para discípulo. Inclusive, eu vou te dar um livro aqui para vocês dois, de Satya. Né? Que antes do Maharaj, vem o guru do Maharaj, que é o Satya Baba, que era também um santo que recebeu... Era um médico ayurvédico e ele recebeu muitas coisas. Ele era um santo mesmo, né? E ele recebeu um mantra que hoje por causa do Prem Baba, é conhecido no mundo inteiro. Que eu não sei se vocês já ouviram falar, Prabhupada Pediagô. Meu Deus, até me arrepio. Né? Exatamente por causa disso. E foi o meu caminho de entrada na espiritualidade. Eu tô toda arrepiada. O Prabhupada Pediagô. Eu vi no livro O Propósito do Prem Baba. E eu coloquei esse mantra, porque ele fala no livro, e eu coloquei esse mantra e eu me emocionei muito com esse mantra, muito. E depois desse mantra, meu caminho, minha jornada espiritual começou. Olha só, que interessante. Que interessante. Esse mantra é um mantra muito importante, que o Satya Baba ele recebeu. Tá. Né? Ele recebeu e ele trouxe para o mundo, assim como ele recebeu um sankalpa, uma promessa de fazer acontecer essa promessa, e tem uma oração, né, com essa promessa, né, uma oração que ele recebeu, chama promessa, né, chama Sankalpa. Então a gente começou a trilhar esse caminho junto com tudo que a gente faz, né? Sim. Sabe, junto com o trabalho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, junto com o trabalho com a escola, que é uma escola de Daime, né, que é um outro que chama Caminho do Coração. Então, isso aí, minha vida. E o da floresta, como é que chama? Da floresta, Caminho do Coração. Esse é o Caminho do Coração. É o do Daime. Que é a medicina da floresta, É a medicina né? da floresta. E hoje, então, quais são os mecanismos, os cursos, Então, eu tenho uma escola chamada Escola Aie. Aie em Yorubá, né? Esse nome Aie é em Yorubá, que significa a Escola da Terra. A-I-E. Aie, né? Escola da Terra. E lá tem antigo Corpo e Consciência, né? Que era a nossa clínica, mas são psicólogos, né? São psicólogos, né? Clínicos, mas também tem grupos de estudo, tem grupo de desenvolvimento, um grupo de desenvolvimento que chama Caminho do Sim, que vai mesmo estudar desde a psique até a espiritualidade, sua relação com Deus, né, sua relação com... Né, são 6 módulos. E
Aí a gente tem... Fazer um parênteses. Que nome bonito, Caminho do Sim. Caminho do Sim. Né? Que legal esse Demorou nome. para chegar esse nome. Que lindo. Muito bonito, Caminho do Sim. Demorou para chegar. Significativo. Muito. Aí eu faço um trabalho com o feminino também, que chama Feminino em Mim. A gente faz trabalhos para mulheres, mas hoje a gente vai fazer, começando esse ano, um trabalho feminino em mim para homens, que é a energia feminina, né? Sim. Que está muito complicada nesse planeta, né? Tanto a energia feminina quanto a energia masculina. Está tudo distorcido nesse planeta, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Olha o que está acontecendo, né? Então, eu trabalho para poder trazer as virtudes do feminino, né, nesse feminino em mim, que são a aceitação, que é a entrega, que é a receptividade, e trabalhando as distorções do feminino, que a distorção maior do feminino é a vítima, né? A gente tem a vítima, a grande vítima que realmente nos habita, né? E também tem um masculino em mim, que ainda não apareceu assim com esse nome, mas tem algumas pessoas trabalhando com o masculino já mais, né, que já vai aparecer já, para trabalhar essa distorção da autoridade, nessa agressividade, essa violência, que pelo amor de Deus, né? E aí também tem um outro trabalho, porque esses são... o Caminho do Sim é um intensivo, mas é um extensivo que ele demora... Ele de 4 anos e meio, como uma universidade, mas uma vez por semana, 2 horas. Então, não conta, né? Mas, assim, que é muito orgânico esse trabalho. Né? É um processo. É um processo orgânico. A pessoa vai passando. O grupo, o sistema do grupo que vai dando né, o time. E aí a gente também tem... Achei meu propósito de vida. Ai, que Achei? legal. Chama Achei. Achei. Não é Que legal? legal. Esses nomes são legais, É, né? muito legal. Achei meu propósito de vida. Que é porque eu aprendi, né, a fazer teste vocacional. Eu sempre achei muito ridículo. Eu sempre achei muito ridículo, sabe? E aí eu falava assim, não, tinha que ser uma coisa muito mais inteira, porque eu fui achar meu propósito. Mas olha quanto que eu ralei para achar meu propósito. Tanto casca que eu tirei, tanta gesso que eu tirei, porque era muito gesso em cima, muita opressão. E a gente vai chegar lá com 14 anos, 15 anos e fazer um teste com a cabeça assim, daquele jeito, com os hormônios todos assim. E uma cobrança enorme. Uma cobrança enorme, com tudo com aquilo. Você lembra dos seus 14 anos? Nosso filho tem 16, tá passando 17, coisas, né? 17 e está nesse caminho de ter que escolher. Então, e é muito cedo, né? Muito cedo. E graças a Deus tinha um baixinho que falava assim, você não tem que escolher nada. Vai escolher com uns 24 anos, calma. Né? Mas eu fui lá fazer a faculdade, né? Falando estou no caminho certo, eu fazia PNL, sabe? Eu falei assim, nossa, estou no caminho certo. Imagina, não estava no caminho certo porcaria nenhuma, né? E aí, então, assim, eu comecei a fazer um trabalho de 8 anos para poder realmente achei, para a gente poder tirar os gessos e realmente achar o propósito da vida da pessoa, entendeu? Onde é que está ela? Sim. Né? Só que o Feminino em Mim, ele é um workshop, ele é de quinta a domingo e o Achei Meu Propósito de Vida são 8 dias, que a pessoa fica internada mesmo, né? E é para jovens de todas as idades? É para jovens, a gente fez realmente para quem está saindo da faculdade, do colégio. Mas serve para todas as idades. Então, a gente adequou, porque o que foi aparecendo de gente que estava tão perdida na vida, entendeu? Adulto. E adulto, assim, 47, 40, 50. Aí a gente vamos fazer também com pessoas. E aí a gente vai fazer um mais para adolescente com a linguagem da adolescente. Então, a gente tem essas 2 linguagens. Então, e aí tem o Caminho do Sim e tem o salto quântico, que é um começo para tudo. Né? O salto quântico é você dar um salto na energia quântica mesmo, sabe? De você entender o processo, né,
como é que é o processo criativo do universo, né? Como que a gente pode criar um mundo melhor para nós mesmos, para quem está perto, né? Então, assim, só que eu tô ali só mais no comando da escola, assim, fazendo minha parte mesmo que o meu mestre pediu, né? Essa escola é em São Paulo ou é de Goiânia? Online. Ah, online. Mas me conta também do centro de Goiânia, que você falou para nós. Então, aí, como a gente faz o que o mestre manda, sabe aquele jogo? Faz o que o mestre manda? O mestre me mandou um novo companheiro, certo? Aí esse novo companheiro era um goiano. Ah, porque o Prembaba vocês separaram e não voltaram. Não. Ah, eu achei que vocês tinham voltado. Não. E aí ele me levou para um outro companheiro, que era discípulo, que era uma pessoa maravilhosa, né? E ele é goiano. Só que nós conhecemos... Olha só como que a gente conhece a vida, né? Nós nos conhecemos na UTI, no dia da passagem da mãe do Prembaba, que ele estava como médico. Ele era o médico? Ele era o médico. O médico da UTI. Isso. E aí, ele falou, o que é isso que eu também quero? Porque ele começou a ver a gente ali, a gente começou a cantar para ela poder... para ela poder se desligar e tal. Ele entrou na roda e tal. Ai, aí ele, o que é isso que eu também quero? E ele foi. E ficou. Né? E aí, em 2009, eu recebi internamente... Primeiro que de 2008 para 2009, eu me vi casando com o meu guru. E eu cheguei para ele e falei assim, o que está acontecendo? É isso mesmo. Mas calma. Tudo é devagar. Mas, assim, eu tinha 80 anos, não é casando, estou casando espiritualmente. Eu já sabia o que era, né, um casamento espiritual e tal. E aí, eu chegando no Brasil, eu no trabalho ali, né, no trabalho do Caminho do Coração, eu escuto ele falando assim, eu estou te mandando um homem para você aceitar. Aí eu falei assim, ai, como que o ego é, né? Até isso o ego está fazendo, porque eu achava que eu já tinha cumprido a sua história. A minha história. Aí eu cheguei pro Prembaba e falei para ele, eu falei assim, olha só como é que é o ego e tal, não sei o que. Não, ele falou isso mesmo. Falou para mim, para eu te falar. Mas não deu tempo, ele falou primeiro que eu. Aí eu falei assim, o quê? Aí eu fiquei doida com ele, né? Eu falei assim, o que você está fazendo, Maharaj? Imagina, eu não quero passar por isso de novo, né? Porque você sabe como que é o relacionamento, é uma universidade, né? Se a vida é uma escola, o relacionamento, então, é universidade, amigo, ainda mais quando tem uma energia sexual junto, é muito forte, é muita coisa. Aí ele falou assim, não, don't worry, você precisa, você não pode ficar sozinha. Aí, 2 dias depois, lá estava o Rafael, né, falando para mim umas coisas que eu falei assim, Rafael, você está louco? E ainda ele foi paciente meu, assim, quando eu clinicava, entendeu? Eu falei, você tá louco? E aí depois começou a fazer trabalho de desenvolvimento num grupo. Eu falei, você tá doido? Não é. Rafael é o médico. É o médico. Então ele tinha sido médico, já tinha sido seu paciente? Sim, já tinha sido e também meu aluno, né, de grupo de estudo, né? Que engraçado. E eu falei, não tem condição, assim, né? Ele falou assim, não, fala assim. E toda vez que eu ia falar não, você aí lembrava. não, vinha no meu ouvido, fala assim, fala assim. Fala assim, caminho do sim, fala assim. Aí tá bom. E aí, no fim, ele tinha uma fazenda, o pai dele tinha falecido, feito a passagem em 2008. E aí ele tinha uma fazenda e ele queria realmente plantar, né? Fazer a plantação do nosso chá, né? Ver se dava, se não dava e tal. Que lindo. E na verdade, assim, é um lugar que já estava pronto pra gente, assim, que... É um lugar que a terra está pronta, né? Então, tem lugares que a terra também não está pronta. São seres que estão ali, que precisam evoluir, então o trabalho vai acontecendo. Mas aquela terra já chegou está pronta, só estava esperando alguém para poder habitar, que fizesse esse centro de cura. Que lindo. E essas árvores, elas falam comigo, elas falam com as pessoas que vão. Elas falam assim, não, a gente precisa trabalhar. A gente precisa chegar a pessoa aqui para a gente trabalhar, porque todo mundo trabalha junto ali, né? As árvores,
né? E é o mesmo... Alto Paraíso tem Alto Paraíso, né? Que é cheio de cristais, né? Por baixo. Aí vem Pirinópolis, não sei se vocês conhecem. Não, ainda não. E aí passa por lá. Nossa, então, dentro tem cristais. A gente cavoca, a gente acha cristal. Igual Alto Paraíso. Você sabe o que é Alto Paraíso? Sim. Né? Então, assim, e aí a família quis fazer um trabalho lá. Eu fui fazer um trabalhinho com a família, só nós. E aí, um trabalho daqueles que eu vi meu pai eterno, né? Eu comecei a escutar uma voz falando comigo, né? E no final se denominou o pai dele, né? Eu não acreditei, né? Passou daqui para cá e eu peguei só aquela situação que era a nossa relação, né? E, no fim, foi acontecendo tudo que ele foi falando, sabe? Tudo que ele foi falando foi acontecendo. E, no fim, tô lá. Aí a mãe dele falou assim, não, por que você não pega essa terra aqui e vem fazer suas coisas? Eu falei assim, de jeito nenhum, minha filha tem 5 anos e eu tenho que ficar perto do pai dela, porque, embora nós estávamos separados, mas a gente viajava todo ano junto com ela, só nós 3. A gente tinha momentos só nós 3. A gente tinha toda uma questão, entendeu? De realmente estar ali com ela, pai e mãe, né, junto. Mas aí foi crescendo, aí a mãe dele um dia falou assim, aí a mãe dele falando isso, eu falei assim, não tem jeito. Mas aí eu fui para Alto Paraíso, e em Alto Paraíso eu falei, achei minha terra, é aqui. Aí liguei para ele e falei assim, achei. Ele falou assim, não, imagina, Alto Paraíso não, é daqui 10 anos. E isso era em 2009, 2011, 12. Aí eu falei tanto que tinha uma urgência em Alto Paraíso que era 2013. Aí em 2014 estava ele indo para Alto Paraíso, já fazendo um retiro lá, e eu indo para Goiânia fazer a minha casa lá, entendeu? Então Alto Paraíso, ele e eu, Goiânia. Que coisa! É uma coisa assim, né? A gente está junto, né? A gente não está separado, a gente está... E aí, depois, mais para frente, aí aconteceu não sei se vocês ouviram, né? Que aquela carta, na carta capital, não sei. E aconteceu uma história com o Prembaba, que foi muito séria. Sim. E, deu claro, balada, né? Uma balada, coisas assim horrorosas, mentiras e muita mentira, né? E claro, me abalou minha filha, abalou todo mundo, e a gente passou por uma crise muito grande. E o meu casamento também foi também nessa crise e tal. Mas também essa crise também foi ótima, foi maravilhosa, entendeu? Porque o upgrade foi muito mais, assim, foi um salto quântico mesmo, sabe? Com mais velocidade. Foi. Então, hoje a gente tá no mesmo lugar, né? No mesmo lugar no sentido de as mesmas coisas, mas um outro patamar, sabe? Eu sinto. Um outro patamar, assim, de libertação mesmo, sabe? De libertação, porque dentro dessa crise eu pude trabalhar muitas coisas, assim, de parecia uma coisa da Santa Inquisição mesmo. Então, eu fui trabalhar a inquisidora que existia em mim, né? Ainda, depois de tudo, uma inquisidora mesmo que a gente acreditar que a gente erra, a gente tem que sofrer, tem que ter castigo, tem que ir para masmorra, sabe? E nisso, Cristo começou a aparecer para mim, assim, de uma maneira que eu não... assim, de todas as maneiras possíveis, sabe? Então, abriu o estudo de Pistisofia, abriu o estudo gnóstico, abriu o estudo... foi abrindo estudos dentro de mim e fora, porque eu ia ganhando. Eu tinha visões e ia ganhando fisicamente. E aí Cristo vem me mostrando assim que não existe nada disso, né? Não existe separação de religiões. Não existe separação. Isso eu vi. Meu mestre me mostrou que isso não existe separação mesmo, né? Mas até aí, quando tem essa crise tremenda, né? A gente entra em lugares
difíceis, né? Assim, tá, cadê Deus aí nessa hora, né? Cadê? Todo mundo sumiu, não existe mais, né? Então eu falei assim, nossa, cadê isso? Cadê o Maharaj? Porque o Maharaj foi embora em 2011, em outubro de 2011. E até então eu tinha contatos com ele, com uma outra entidade, né? Uma outra iluminada, né? Um avatar, o Sai Baba. De repente some todo mundo. Eu falei, mas cadê? Existe, não existe? Existe. Mas aí vem aquilo tudo que eu fui entrando em contato mesmo. Aí quem que foi me salvando? Quem foi me salvando? O seu eu superior. Santo Daime, né? Para Através, mostrar, sim, né? O teu eu superior junto através da ayahuasca. Exatamente, né? Mas me mostrando mesmo essa inquisidora, essa santa que era inquisidora mesmo, sabe? Que realmente vai para a masmorra, vai lá, vai para a fogueira, morreu, né? Tem que morrer. Quem erra tem que morrer. Só que aí Cristo veio falando assim, não existe castigo. Quem castiga é o homem. Quem castiga é o homem. Quem julga é o homem. Aqui não existe castigo. Senão não falaria para quem estava do meu lado, você estará no reino dos céus comigo já já. Que era quem? Né? Um ladrão. Né? Então, assim, eu fui... Então, é um patamar diferente. Né? E ter essa experiência... internamente, né? Que nem como assim, você, por exemplo, te falar mãe, né? Antes de você ser mãe, você não sabia o que era mãe, você tinha uma ideia do que era mãe, então eu achava que era mãe, mas quando você foi mãe mesmo, aí você soube que era mãe. A mesma coisa eu digo, né? Que quando a gente está ali vivendo essas experiências, né? Quando a gente está vendo mesmo aquilo que está dentro mesmo, é só a gente que vê e a gente sabe que está vivendo, não é isso? Então, aquilo lá foi muito forte para mim, né? De ver tudo aquilo, né? Aquele medo todo, tudo aquilo que falavam. E eu acreditava, não acreditava, verdade, não é verdade. Assim, eu sabia o que era verdade e o que não era. Porque eu também estava sendo ameaçada. Né? Eu fui ameaçada. Né? Eu falo assim, olha, sabe quando a gente tem medo de passar vexame? A gente passa vexame, passou? É exatamente isso. Dá um upgrade, não dá? Dá uma... Então, é isso. Então, hoje eu tenho a liberdade, até mesmo falar assim sobre essa história de ser líder espiritual, que começaram a falar de seita, isso, não sei o quê. Eu tinha muita dificuldade de falar de ayahuasca aqui, falar toda a minha experiência, como você está falando, para eu poder falar claramente quem eu sou, né? E ter essa sinceridade, que essa é a minha... marca, né, que é a liberdade de ser quem eu sou, de todas as formas, veio um preço, eu paguei esse preço. Sim. Né? Eu paguei um preço para isso. E, então, sabe, vamos lá, vamos ser verdadeiro. Né? E deixa eu te perguntar, hoje, então, você é líder espiritual. Onde você ajuda? Nesse centro de Goiânia? Você tem alguma coisa em São Paulo? Eu tenho. Tem cursos em São Paulo, em Goiânia, virtuais? Eu tenho virtual, eu faço o quê? Meu mestre pediu para eu fazer satsang, que é uma transmissão espiritual, é um ritual. É um ritual que a gente precisa... É uma transmissão, né? Não é diferente, não é uma psicografia, uma canalização, mas não deixa de ser porque é ele falando através de mim, entendeu? Através do meu aparelho, né? E através do meu aparelho do que eu tenho conhecimento também, né? Sim. E aí, então, esse ritual eu faço e tem no meu Instagram. Eu tô bastante virtual ainda, porque depois demorei para aprender, né, porque eu não era nada tecnológica, não sou de jeito nenhum, né? E depois que eu ainda não aprendi, mas depois que eu tive gente para ajudar, aí tá difícil de sair disso, né? Mas, por exemplo, eu fui para lá, para Goiânia, mas foram 30 pessoas comigo. Então a gente faz uma comunidade. Ah, que legal. Entendeu? Então eu tenho alunos, as crianças, famílias.
Então, a gente tem estudos lá dentro. Então, a gente faz cerimônias, a gente faz estudo védico, de cerimônias védicas. Ela também morava lá em Goiânia comigo, né? E aí eu também venho para cá também, porque eu também trabalho aqui em Nazaré Paulista, no Ashram no Brembaba, né? E eu também trabalho com o Caminho do Coração, que chama Flor do Coração. Ai, que lindo. Né? Flor do Coração. Meu trabalho, né? Separado do dele, Flor do Coração. Os nomes são impressionantes, né? Os nomes então, que vêm eu sou muito ruim de nome, viu? Mas aí, quando chega. Fui eu. Nossa, chegando, hein? Chega, você fala, bom, é chegando. esse. Chegou e é esse. Demorou, né? Nossa, legal. Maravilhoso. Caminho do Sim, Flor do Coração. Caminho do Sim. Eu achei também, foi achei ajuda. também. Eu achei foi ajuda também de pessoas, mas né, foi muito legal. Muito legal. Então é isso, com o salto quântico também veio. O salto quântico eu tô mais simples, mais comum, né? Eu já ouvi falar no quântico. Salto. Né? Sim. Mas o salto quântico tá bom. É bonito também. E as pessoas acham vocês em quais redes? Olha, tem o Instagram, que é Primo Kitmaidi, né? Então, vai aparecer ali embaixo. Kitmaidi, que é no Instagram. Aí também tem um canal do YouTube também que tem esse nome. Tá. Eu sou tão boa que um dia eu nem sei se tem esse nome mesmo. Ou é Primo Kitmaidi, ou é Primo Kitmaidi, porque Di em hindi é quando a gente chama a pessoa assim gostosamente, sabe? Di, sabe? Dear. My Di, Dear, mãezinha. querido. Mãezinha. Sim, Assim, uma coisa de proximidade, de né? proximidade. E é só isso. Que legal. Muito legal. Bom, Dani, Tem mais? vamos... Aí tem a Escola AIE, isso mesmo. Tem a Escola Escola AIE. Que também o nome é sensacional. Escola AIE, que também está no Instagram, né? Tá. E os rituais de ayahuasca acontecem através da escola IE? Não. Não? Não, através de mim mesmo, assim, né? Tá. Eu não divulgo. Assim, eu sinto assim que ou as pessoas vêm através de outras pessoas, indicações, Tá. ou alunos que vão ouvindo outras pessoas e vão querendo, né, essa experiência, porque são experiências, vocês sabem, né, que são experiências maravilhosas, né? Sim, e muito profundas, né? Profundas, né? E é verdade mesmo, né? Que não tem como falar, né? Tem horas que dá para a gente poder dar uma arrumadinha para ver se é uma viagem ou não, mas tem coisas que são verdadeiras mesmo, né? Então, quando a gente trabalha em grupo assim, eles vão ouvindo, né, o trabalho que vai abrindo, né, do trabalho de desenvolvimento, as pessoas querem. Ou as pessoas já chegam ouvindo de outras pessoas, né? Então, eu não divulgo, não vou fazer nunca uma propaganda, entendeu? Eu acho que tem uma coisa que o Daime fala, que o Daime é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o Daime, né? Exatamente. E eu acredito nisso. Sim, sim. Né? Quem tiver que chegar, vai chegar de um jeito ou de outro no seu tempo, né? Exatamente. E quem tiver que vir para mim também vai chegar, porque já está no destino, já está na história de cada um, no meu, da pessoa, né? Assim como eu tive ali, assim, é assim. É assim. Né? Demais. Você foi ficando quietinho. Não, eu tô aqui absorvendo tudo, tá? Eu tô pensando, pô, a gente precisa marcar lá um Daime, ou fazer aqui uma cerimônia aqui no programa, no Consciência, pra dar uma consciência. Mas tá sensacional aqui, verdade mesmo. Não tá de ficar horas conversando com você. Pois é. Vamos marcar um dia pra gente ficar horas Pois é, com Daime. Bom, antes dos presentes tem aí, né? O Oráculo do Pão. É lá do... Esse oráculo, se não me engano, lá do... Tem um centro em Nazaré Paulista também, do Trigueirinho. Sim, como de Uniluz. Isso. E eu acho que esse oráculo vem de alguém de lá. Sim, eu acho que eu já vi essa... Você já ouviu? Não ouvi, assim... Como eu sei... Eu sou muito de guardar semblante, né? A figura. Né? Eu também sou assim. Então, se você puder tirar essa carta e trazer junto com alguma coisa do seu eu superior para as pessoas que estão nos assistindo, um momento de Se puder ler já para nós.
Ó, tá bonito, hein? Pelo jeito, tá emocionante. É. Olha que bonito. Misericórdia. Porque acho que a gente está precisando muito de misericórdia nesse tempo. Tô toda arrepiada. A gente está precisando de muita misericórdia. A começar por nós mesmos. Exatamente. Né? Saber, mas aqui está assim, saber da dor do outro. Né? Compreender a real necessidade do outro. Olha que bacana. Que lindo, né? Lindo. Porque eu sinto assim que isso é um aprendizado muito profundo, né, na minha visão, assim, porque a gente não olha para a necessidade do outro. A gente olha para o outro através de nós. Exatamente. Do nosso filtro. Exatamente. A nossa escuta não é nossa. A nossa escuta está... Esse sentido de escuta, ele está muito poluído. Está com muito ruído. Muito ruído, muito poluído, porque ele tem filtros nossos. Então, a gente escuta o outro e a gente começa a interpretar coisas nossas no outro. Então, a gente não ouve nem a necessidade real do outro. Exatamente, né? isso. E assim, interagir com o outro dentro de sua verdade e da verdade dele. Então, mas entende que a nossa verdade não é o nosso ponto de vista, porque a gente acha que a nossa verdade é o nosso ponto de vista. E não é o nosso ponto de vista, é a verdade nossa que a gente precisa achar dentro da gente, que é o amor, né? Que a gente ouve o outro assim, com a escuta verdadeira, sem interpretação, de estar junto, de ser apenas ali um ouvidor, né? Sabe? E aí sim, trazer também a verdade do outro, porque se a gente escuta com verdade, realmente o outro pode trazer a verdade. E aí sim a gente pode sentir parte da vida como um todo. Ai, que lindo. Maravilhoso. Misericórdia. Lindo. Misericórdia, Senhor. Lindo, estamos aqui todos. Não, eu estou muito emocionada. Estamos todos aqui em silêncio porque é tanta energia e coisa linda. Linda, olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Ai, que lindo. Mai, maravilhosa. Maravilhosa, Obrigada, muito viu? obrigado Adorei vocês. pela sinceridade, Muito pela obrigada. honestidade, pela abertura de coração, tudo maravilhoso. Antes da gente terminar, eu também estou emocionado aqui. Você vai levar aqui o 365 Coffee, seu café de todos os dias, e o nosso apoiador aqui. E Um café também com muita verdade. Que bom. Eles estudam aqui o potencial daquele terreno para poder plantar o café Que adequado. legal. É um café puro mesmo, não tem impureza nenhuma. Então, assim, são amantes de café que fazem esse café. Então, um café com verdade Muito também. obrigada, maravilhoso, viu? é um perfume, tudo maravilhoso. Oba. E a gente Deixa aqui. soube, né? Você falou do livro, né? Que você trouxe pra gente, é isso? Trouxe sim. Pô, estamos curiosos Trouxe. aqui. Olha que lindo. A sacolinha Aqui, ó. já amarela, dourada. Com amor. Prêmio demais. Premium demais. Legal demais. Então, aqui, primeiramente, vocês abrem? Eu abro? Como for, tanto faz. Vamos abrir aqui. Vamos abrir juntos, olha. A 4 mãos. Eu vou te falar Então, assim, esse é o sinceramente, Sas- esse é o meu livro, tá? Que eu tenho o livro lá em Goiânia. E aí, aqui eu só tenho este livro. Eu falei assim, não, então eu vou levar uma Que coisa muito honra. significativa. Que honra, obrigado. Né? Aí eu procurei aqui se tinha alguma coisa, mas tem só um grifo, uma coisa grifada aqui, né? Melhor. Legal. Já vem Mas com um grifo de então, alguma assim, coisa ó, importante. esse sua. é o ensinamento de Satyababa. Satyababa. Que legal. Um caminho para a verdade. verdade. Porque A gente tava Sati é falando agora. verdade. Ah, Sati é verdade. E aí, eu não sabia como que era, se eram 2 pessoas ou não, mas aí vocês vão dividindo, né? Eu trouxe uma... Vamos ver aqui, Dani. Vamos ver aqui esse. Ai, Olha que bonito. lindo. Olha aí eu vou que fazer uma bonito. coisa. Ai, Posso que lindo. sair? Pode. Pode. Ai, que lindo. Oi.
Olha que bonito. Agora você vai ensinar a gente como é. Não vou me ensinar, eu vou fazer dos dois primeiro para depois eu ensinar. Olha aí, ó. Para vocês dois receberem. Olha que legal. Que bacana. Nossa. É grande, dá para vocês receberem. Num ritual. Um ritual. Olha, que foi. Eu vou falar uma coisa para você também, vou abrir aqui o coração, que essa carta foi muito bonita aqui. E ainda coroando com esse. Lindo, gente. Nossa, que bonito. Que bonito, que legal. Olha, que legal. Prazer, viu? Olha, maravilhosa. O coração tá quente. Muito, muito legal. A gente terminando aqui. Então, acho que você fica aqui atrás, porque a gente termina aqui de uma forma diferente, super diferente. Estamos aqui acabando um papo maravilhoso com a Prem Mai, do caminho do sim, do caminho do coração. Caminho do coração. Da flor do coração. Flor do coração. Meu, processo, tenho certeza que ela faz um processo maravilhoso. Eu já fiquei com vontade de participar de todos, né? Ir lá para Goiânia, ir para o Alto Paraíso. Nossa, você vai para Goiânia, porque olha a delícia. Olha, você vai ver. Legal demais. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês que estão vendo esse vídeo e que vocês compartilhem com o máximo de pessoas possível, porque às vezes você já se identificou com esse vídeo, às vezes não. Se você não se identificou, pode ser alguém que você conheça ou que você nem conhece. Então, passa para frente, porque vai chegar na mão de alguém que precisa realmente ver esse vídeo e que vai ver essas mensagens maravilhosas aqui que ela dividiu conosco, que abriu o coração, mostrou para todo mundo que ela também teve problemas, quer dizer, todos nós somos humanos, todos nós temos problemas. E a gente está numa experiência aqui, nesse planeta. É um planeta escola. E a gente está aprendendo, a gente está evoluindo, a gente está passando por tudo isso, todos juntos aqui. Né? Cada um no seu momento, cada um do seu jeito, né? Isso mesmo. Tem como melhorar, vamos todos dar um salto quântico, saltos quânticos juntos. Eu quero agradecer esse programa, porque traz luz, traz realmente verdade. Eu estou vendo assim um comprometimento de vocês, viu, de poder realmente despertar mesmo, sabe, de inspirar as pessoas a procurarem a si próprios, procurarem Deus dentro de si mesmo. Essa é a ideia. Então é isso aí, pessoal. Eu, Karim Félix, Daniela Félix, aqui no Tudo é Possível Consciência, do Tudo é Possível Podcast, recebemos a Prem Mai, maravilhoso. Compartilhem esse vídeo. Prem Mukti Mai. Compartilhem esse vídeo maravilhoso com o máximo de pessoas possível e bora ser feliz. E abraço para todo mundo. A gente estende esse presente para vocês todos que estão aí em casa assistindo. Porque realmente, esse encontro foi um presente, né, Karim? Foi. Também um presentaço. Então é isso aí, pessoal. Bora ser feliz e abraço para todo mundo. Valeu, abraços e beijos.